Taniwade, boiroko, iroko, babalaure. Taniwade, boiroko, iroko, babalaure. Omi morewa, colo colo, omi roko, como adero. Omi morewa, colo colo, omi roko, como adero. Taniwade, boiroko, iroko. Boa noite! Estou aqui com mais um programa Águas Profundas pela TV Mojubá. Hoje eu trago um assunto que muito nos interessa. Sabe qual é o assunto? Umbanda. Uma das coisas, uma das religiões que se desenvolveram no Brasil. É estritamente brasileira, formada aqui, que tem a sua descendência africana, mas é uma religião brasileira. Então, nada melhor do que trazer uma pessoa que é mãe de santo de Umbanda. É chefe de terreiro, como muitos dizem por aí. Então, hoje, eu trouxe Mãe Ivanise, pessoa maravilhosa, pessoa que eu conheci e que tem um vasto conhecimento da Umbanda. Ela é sacerdote de um terreiro de Umbanda, sim, porque não importa o segmento, todos somos sacerdotes, independente da religião. Então, Mãe Ivanise, pessoa ímpar que me deixa muito honrado em estar aqui com a presença dela hoje. Mãe Ivanise, primeiramente, obrigado por a senhora estar aqui, ter aí do seu tempo para poder estar aqui comigo. E eu queria agora que a senhora falasse um pouco de quem é a senhora, qual é o segmento da Umbanda que a senhora pratica. A senhora fique à vontade para, nesse momento agora, falar o que a senhora achar mais pertinente, né, para que a gente possa conversar aí, começar a desenvolver aí o nosso bate-papo. Boa noite, pai Batatinha. É uma honra estar aqui, né, Águas Profundas. E o que eu tenho a dizer sobre a minha Umbanda, né? A minha origem, né, é raiz. Então, a minha raiz é Bantu, uma Umbanda Bantu no Zejo. Eu nasci, fui criada dentro de um centro de Umbanda, através dos meus familiares. Cresci ali e não podia ser diferente, né? Hoje, uma sacerdote de Umbanda. A minha casa é uma Umbanda limpa, uma Umbanda bem humilde, né? Nós aprendemos que é com a humildade que procuramos fazer a caridade. Com isso, eu trouxe aqui a minha cambona, que me ajuda nas minhas tarefas na minha casa. E lá nós procuramos fazer a caridade. O que é a caridade? A caridade é nós atendermos as pessoas, os necessitados. Aquelas pessoas que procuram a Umbanda por motivo de doença, por alguma fragilidade familiar, né? Uma história de separação, alguma coisa do tipo. Então, procuramos atendê-las com nossos orixás, as nossas entidades, como Preto Velhos. Os Preto Velhos da Umbanda, eles são vamos dizer, um psicólogo. Ajuda muito as pessoas a resolver os seus problemas, né? Porque eles conversam, eles acolhem, né? Bota a pessoa no seu colo. E é com muita satisfação que eu faço isso, com muita alegria, muito orgulho que eu carrego isso, né, comigo, de poder ajudar o meu próximo. E a Umbanda ensina isso. Nós não podemos ter hora nem dia certo para atendê-los. Nós temos que atendê-los assim que aparece um irmão necessitado, um irmão precisando, né, de uma ajuda fraterna, uma ajuda espiritual,
Ou seja, e aí nós temos que dar à pessoa aquele socorro que ele precisa espiritual, através dos nossos orixás. Eu chamo o Preto Velho, e o Preto Velho é o que mais trabalha dentro da Umbanda, né? Então, eu acho que é isso. Entendi. Mãe Venise, existe essas questões de Umbanda que eu gostaria de, nesse momento, explicar aos nossos queridos, meus queridos peixinhos, nossos, né? Porque somos de Oxum, nossos peixinhos, a diferença, se existe realmente essa questão da diferença de Umbanda, né? Existem segmentos de Umbandas diferentes, né? E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, já puxando, lógico, para a sua linha, explicando qual é a diferença da sua Umbanda para aí o que a gente vê por aí, para que, sabe, em outras linhagens de Umbanda, se é assim que se fala, me desculpa, em outras linhagens de Umbanda que existe aí. Bom, Bom, eu não posso falar muito das outras linhas de Umbanda, porque, como eu te falei, a nossa casa é muito humilde e eu não tenho muito tempo de ficar visitando as outras Umbandas. Dentro da minha casa, a gente pratica somente a caridade, dentro do nosso limite, né? Que nós vamos botar a mão onde a gente alcança. Então, eu não vou buscar nas outras casas as diferenças da minha casa. Quando eu sou convidada a ir a alguma casa, eu vou com o coração limpo e busco o axé e levo o meu axé, né? Então, as diferenças que eu vejo são muito poucas, né? Por exemplo, Umbanda Molocô, né? O Umbanda Molocô eu não conheço. Então, quem sou eu para chegar lá e falar assim, não, essa Umbanda para mim não é Umbanda. Isso aí para mim é outra coisa. Não, se ela diz que é Umbanda Molocô, eu vou respeitar, que é Umbanda Molocô. A minha Umbanda não é Molocô, a minha Umbanda é uma Umbanda limpa. Então, eu não vou chegar lá e vou fazer reparações ou críticas por ela levar a Umbanda dela de forma diferente. Eu não sei nem como é a Umbanda Molocô. Mas a gente vai, às vezes, numa casa, por exemplo, na minha Umbanda, usamos roupas assim, né? Simples, não usamos torso, nossos fios de conta são diferentes. Eu já fui em casas que tinham Umbanda, que eram os fios de conta de nylon, né? Sim. E outros tipos de conta. Sim. Eu não vou chegar lá e vou perguntar por que a sua Umbanda usa esse fio de conta. Eu não busco isso. Eu vou lá levar o axé e receber o axé. Então, as diferenças eu não procuro saber. Vejo que é diferente, mas eu não procuro saber por que é diferente, né? E eu costumo respeitar o espaço de cada um. Entendi. Bem, mãe Vanise, o que acontece? Toda casa de Umbanda, né, todo terreiro de Umbanda, existe o seu mentor espiritual. Aquele guia-chefe, cada um fala, cada Umbanda tem um segmento, né? Na sua casa, como funciona isso? Como é essa questão do guia-chefe, se existe? Como a senhora já falou do Preto Velho, que a gente vai entrar nesse detalhe, que é super, hiper importante, porque eu nasci nos braços de um Preto Velho, para Malaquia das Almas, que tomava meu avô, né? Então, assim, eu queria que a senhora falasse qual é o mentor da sua casa, ou a mentora espiritual da sua casa. Bom, na minha casa existe o mentor, o santo e o dirigente. O mentor da minha casa é Oxum, né? Oxum Megon é o nome da minha casa. Oxum Megon. O que seria Oxum Megon? Oxum Megon é a qualidade da Oxum dentro da Umbanda. Nós temos Oxum Megon, Oxum Marion e Oxum Maré. Oxum Maré, né? Temos essas três qualidades. Oxum Maré trabalha no mar, na praia. Oxum Megon, na queda d'água, na força das águas da cachoeira. E Oxum Marion é o Oxum do rio, que trabalha nos rios. Então, Oxum Megon, ela é o mentor da minha casa. O santo da queda d'água, da força das águas da cachoeira, né?
E o santo da minha casa é Nossa Senhora Aparecida. Sim. O que significa Nossa Senhora Aparecida? O santo da casa. Porque nós temos o nosso anjo da guarda. Então, o anjo da guarda, quando a gente vai louvar o anjo da guarda, pergunta ao anjo da guarda qual é o santo que envia a sua luz. Porque o anjo da guarda ele não tem a sua luz própria. Ele tem um santo que envia uma luz para ele. Irradia uma força, irradia uma luz para que ele possa nos dar a proteção. E esse santo é a Nossa Senhora Aparecida. Né? E o dirigente que toma conta de toda a minha banda, da minha casa propriamente. O dirigente é a minha preta velha, vovó Maria Conga de Angola. Então, são esses 3 que tomam conta da minha casa. Né? Que é o santo, Nossa Senhora Aparecida, a mentora, que é o Oxum Megon, e a dirigente, vovó Maria Conga de Angola. Entendi. Bem, mãe Ivanise, a gente sabe que a Umbanda realmente veio do sincretismo religioso, né? Eu, por exemplo, pai Batatinha, a primeira entidade que tomou minha cabeça se chama Cabocla Jurema. Eu tinha 6 anos de idade, né? Eu era uma criança. Eu estava brincando num espaço de um centro espiritual onde a minha madrinha frequentava, porque eu venho do berço da Umbanda. Meu avô era chefe de terreiro, né? E meu avô era do Oxóssi, tinha seu Mata Virgem e tinha um Preto Velho Malaquias das Almas que eu herdei e que eu vou botar aqui no nosso segundo bloco. Eu vou botar ele aqui. Vou pegar ele e vou botar ele aqui. Então, para louvar meu avô, né? Porque é um grande mentor da nossa família, que realmente era a entidade que tomava conta da família, era o Preto Velho Malaquias das Almas. Então, com 6 anos de idade, eu fui tomado por esta Cabocla Jurema. Era uma criança, estava brincando, me senti mal, lembro disso até hoje. Corri lá, puxei a saia do caboclo da minha madrinha, que era o Caboclo Pena Branca, puxei a saia e disse: eu estou passando mal. Eu quero minha madrinha, falei para ele. Chama minha madrinha aí, eu tinha 6 anos de idade. Chama minha madrinha aí, eu lembro disso até hoje, eu tenho isso na minha memória. E aí, nisso, o caboclo arranca-toco veio e falou assim: não, me pegou pelo braço, me levou para frente do gongá e cantou. E a minha cabocla chegou. E no dia mesmo que a minha cabocla chegou, foi permitido pelo seu arranca-toco, que era o chefe do terreiro, porque ela pediu a permissão, que ela riscasse o ponto dela, que ela cantasse o ponto de chamada dela, que ela cantasse o ponto que, acho que lá era o ponto de demanda, e que cantasse o ponto dela de ir embora. Eu tinha 6 anos de idade, pois a minha cabocla tudo isso fez. Então, eu vim daí. A minha origem pertence à Cabocla Jurema, que me apresentou a espiritualidade, que eu senti a espiritualidade. E na senhora, quem foi a primeira entidade que levou a senhora a tomar esse caminho? Não, eu quero ser de Umbanda, eu tenho essa força. Qual foi a entidade que eu falo lhe tomou, que é uma forma que eu uso, né? Ou lhe incorporou, lhe colocou em transe, mas qual foi essa iluminada que deu de presente aí a mãe Ivanise? Olha, você tocou num assunto que há muito tempo eu não falo sobre isso. Chegou a hora. Muito tempo mesmo. É meio complicado eu falar sobre isso, porque até então, a incorporação, quando a gente incorpora a primeira vez, a gente não sabe se está manifestada ou não. É um transe que... É um transe consciente. Isso. Quando eu tinha 6 anos de idade. Olha! Não existem coincidências. Acreditem nisso. 6 anos de idade. Primeiro veio a criança beijada. Sim. Foi a entidade, a criança veio. Veio e deixou um recado. Deixou um recado dizendo que ia vir a mãe. E todo mundo perguntando quem era a mãe, quem era a mãe.
E ela falou, aguarda, tiazinha, que vem a mãe. Mamãezinha vem aí. Mas isso aconteceu, desculpe eu interromper, isso aconteceu aonde? Aconteceu numa festa de criança, eu arrumando os doces para a festa. Antes de iniciar a festa, então. Antes de iniciar a festa. Estava na casa da mãe de santo da minha mãe, junto com as outras crianças, arrumando os saquinhos de doce. E, de repente, a gente costumava vestir, botar as vestimentas do pessoal, né? Que a casa tinha as vestimentas, então botava a saia e ficava arrumando os doces. Botava aquela mesa no chão e a gente ensacava os doces. Nisso, algo me tomou de uma certa forma, que eu saí correndo em volta da mesa e abaixei de joelho aos pés da mãe de santo e pedi a benção e falei com ela, né? Para mim era eu. Falei com ela que a mamãe ia vir. Aí ela perguntou, que mamãe? Aguarda, tiazinha, a mamãe vai vir. E aí ela segurou na minha mão e quem me pega? A Oxum. A Oxum me pegou e disse que eu tinha uma luz muito grande e uma missão. E ficou todo mundo deslumbrado com aquilo ali. Passou. Aí depois falaram comigo, você viu o que aconteceu e tudo? Aí eu falei, eu vi, não vi, não sei o que aconteceu, o que estava falando, quem era, mas eu não sabia de nada que estava acontecendo, porque nessa época nós não tínhamos muito acesso à casa, né? Era tudo muito reservado, né? As crianças ficavam mais fora brincando do que dentro propriamente do centro. A gente só entrava mesmo era em festas de criança e giras de preto velho, que iríamos tomar passe, né? E ficávamos lá dentro, mas o restante não, ficávamos fora. Quando tinha uma corrente, né? Principalmente gira de Exu, né? A gente não podia nem chegar perto, né? Gira de Exu, a gente ficava trancada dentro de um quarto, todo mundo deitado na decisa. Não podia. Então, ficaram todo mundo assim, pasmo com essa situação. E quando a minha mãe chegou, minha mãe carnal chegou, aí falaram para ela não acreditou. Ela, mas como aconteceu isso? Ninguém sabe, aconteceu. Aí começaram a brincar comigo, as crianças me chamando de macumbeira, macumbeira. Você é macumbeira, você recebeu o santo, você recebeu o santo. Que santo que eu recebi, que eu não sabia nem o que era aquilo, né? E foi assim que começou, aos 6 anos de idade. História linda, né? Então, como a senhora disse aí, então a sua origem também veio dos seus pais, né? A senhora frequentava umbandas desde a época dos seus pais? Sim. A minha mãe conta uma história de que quando eu nasci prematura, de 6 meses e 2 semanas, na mão de uma parteira, e que na hora de eu nascer, a parteira virou numa preta velha, a vovó Cambina. Então, é a minha preta velha. Nasci na mão de vovó Cambina. E aí fiquei muito ruim, porque eu mal respirava, prematura, mal respirava, nasci em casa, não nasci no hospital, né? E a vovó Cambina falou assim, queriam me levar para o hospital, porque a respiração era muito fraquinha e não tinha incubadora, né? Em casa não tinha incubadora. O que ia fazer para uma criança prematura começar, né, ter força? A vovó Cambina falou, não precisa levar ao médico algum, porque ela já nasceu com a luz dela e vocês vão fazer isso, isso, isso e isso. Ela vai crescer e vai seguir a missão dela. Isso, falou, mas o que a gente vai fazer para poder aquecê-la? Vocês podem até achar engraçado, né, o que eu vou falar, mas pegaram uma caixa de papelão, envolveram um fio com lâmpadas, acolchoaram todo de algodão e espuma e me colocaram dentro dessa caixa. Isso orientado pela preta velha. Pela preta velha, a vovó Cambina. E aí, consegui, né, crescer. A minha mãe, desculpa, a minha mãe se afastou disso. Não teve mais envolvimento nenhum. O único que trabalhava com santo e minha mãe corria de dentro de casa, que ela tinha muito medo, era meu pai. Meu pai também era um bandista. Então,
E quando ele virava no santo dentro de casa, minha mãe corria, me pegava no colo e corria. Quando eu fiz 9 meses, meu corpo todo ficou em ferida. Muita ferida, bolhas d'água que estourava, escorria água. E aonde escorria água, nascia outra ferida. E ela rodou comigo para tudo quanto foi lugar, médicos, e ninguém dava jeito. Eu não usava roupa, porque a roupa colava no corpo e quando tirava, saía as peles. Aí ela achou um médico que era de remédio de manipulação, homeopatia, e esse médico ele era espírita. Ele trabalhava com um copo d'água na mesa. Aí ele falou assim: aonde a senhora vai curar a sua filha? Dentro de um centro espírita. Então é bom a senhora procurar um centro espírita para cuidar dela, porque senão ela pode fazer a passagem dela. Aí foi aonde minha mãe encontrou essa casa de Umbanda, que era a vovó Cambina, a dirigente da casa. E a vovó Cambina falou com ela que ela precisava desenvolver a mediunidade dela para me salvar. E ela disse: não, mas ela é muito pequena, não tenho condição agora. Aí a vovó Cambina falou: nós vamos segurar até uma certa idade. Depois não temos mais como segurar. A senhora vai ter que entrar, desenvolver a sua mediunidade para poder levar ela e ela cumprir com a missão dela. E isso aconteceu. Nos meus 4 anos de idade, minha mãe entrou para o centro de Umbanda e ali eu fui criada dentro do centro de Umbanda. Então, a minha raiz já vem mesmo de pai e mãe. Pois é, tá vendo, pessoal? É muito importante isso, né? É importante a gente trazer a origem, né? Muito importante, bacana o relato. E eu gostaria de dizer até que nós, religiosos do candomblé, da Umbanda, do kardecismo, nós temos testemunhos e maravilhosos como esse de Mãe Ivanize. É um testemunho, é prova que a fé e a religião e as entidades também curam. Isso é muito importante. Mas olha, fiquem aí que eu vou ali rapidinho e já volto já para conversar aqui, continuar o bate-papo com Mãe Ivanize. Tanyo ade iroko iroko babalaure. Tanyo ade iroko babalaure. Omi morewa kolo kolo omi roko como adero. Omi morewa kolo kolo omi roko como adero. Tanyo ade iroko. Bem, estamos de volta aqui com o programa Águas Profundas, com o canal aqui da TV Mojubá. Estamos aqui com Mãe Ivanize, mas quero presenteá-la antes de começar com uma cantiga que eu cantava para minha preta velha. Como ela nasceu nas mãos dessa preta velha, eu vou cantar, que eu acredito até que ela conheça essa cantiga. Que essa cantiga é assim: Congo com Cambina e quando vem pra trabalhar, Congo vem por terra e Cambina perando o mar. Congo com Cambina e quando vem pra trabalhar, Congo vem por terra e Cambina vem pelo mar. Beirando o mar, beirando o mar, Congo com Cambina e quando vem pra trabalhar. Beirando o mar, Congo com Cambina e quando vem pra trabalhar. Ela veio para trabalhar, veio de verdade e nos trouxe aí de presente. Deu a vida a hoje a uma pessoa que se dedica a ajudar ao próximo. Essa é a verdadeira Umbanda. Essa pessoa aqui, Mãe Ivanize. Mãe, eu quero falar também com a senhora o seguinte: quais são as suas entidades? Se a senhora puder falar um pouquinho de cada uma, brevemente, como elas trabalham, o que cada entidade, porque eu acredito que tenha isso, gosta mais de fazer,
preto velho gosta de cuidar mais da família ou da saúde. O Exu, né, gosta de fazer mais a questão do trabalho e do amor, que nós temos uma senhora que adora essas coisas, né? Então, pois é, até nisso somos iguais, tá, gente? Até nisso. Então, assim, eu queria que a senhora falasse da sua caboclo, do seu caboclo, das suas entidades, uma por uma, se a senhora puder nos acariciar com essa fala, para que a gente possa entender um pouquinho aí como elas agem na mãe Vanise. Bom, você quer começar por quem? Pelo caboclo? Do Herê, vamos lá, da criança, que foi a primeira. A criança, ela trabalha de forma muito alegre, né? Ela costuma trazer alegria para as pessoas, cura enfermidades de criancinhas, né? Inclusive, ela batizou uma bebê que tinha 2 anos de idade, porque ela era muito doente e vivia indo a médico. Teve um dia que ela falou assim: eu quero ela para mim. Todos se assustaram. Não pode, ela não pode ser sua. Não, mas eu quero batizar, só quero batizar ela. Aí, porque depois que eu batizar ela, não vai ficar mais dodói. E aí a mãe confiou. A mãe confiou e falou assim: tá bom, quando é que você quer batizar? Ela falou: quero batizar na Cachoeira, que a minha criança é Joaninha da Cachoeira. Joaninha? Joaninha da Cachoeira. E aí, quando nós fomos fazer a nossa... quando nós fomos fazer a nossa obrigação, né, de Macaia e Cachoeira, levaram a criança. Ela falou que queria a criança toda de branco e com arco de flores. Como ela gosta de estar de amarelo e arco de flores. Então, ela mandou a criança aí toda de branquinho, com arco de flores na cabeça. A criança foi, né? E lá ela batizou a criança. Ela batizou a criança e, não sei de que forma, né? Mas o que me falaram, que ela não mergulhou a criança, botou a criança no colo, batizou, jogou bastante água na cabeça da cachoeira e ficou cantando com ela e no colo e tal. E ali ela fez a imantação dela. Depois disso, a criança nunca mais ficou doente. E hoje, a criancinha está até lá, na minha casa, colocando roupa, junto com a mãe. Hoje a criança tem 4 anos. É 4 anos que ela tem, né? Isabelle, 4 anos de idade. E nunca mais ficou doente, nunca mais ficou internada, nunca mais teve nada. Então, a criança, né, a Joaninha, ela trabalha na alegria, na cura de enfermidade de outras crianças. Ela procura dar o conforto também para aquela mãe que está com algum problema com os seus filhos. A minha criança trabalha nisso. Já o caboclo, eu trabalho com 2 caboclos. Caboclo Giramundo e caboclo Ventania. O caboclo Giramundo, ele trabalha muito na cura. Muita gente ficou curada lá nas mãos dele, né? Pessoas com suspeita de câncer. E ele fazia o trabalho dele com as mãos dele, com a cachaça dele, trabalha com cachaça, que é um caboclo quibandeiro, né? Com a cachaça dele, com as mãos dele debaixo do tempo, ele curava as pessoas, né? Que as pessoas voltavam lá em dizer que o exame não deu nada e que o médico ficou sem entender, enfim. Então, esse caboclo, ele trabalha muito na cura, né? Da saúde. E a minha preta velha. Faltou seu Giramundo. Seu Ventania. Seu Ventania é um conselheiro. Ele é um conselheiro, ele ajuda também, dá um passo, ele passa banhos com ervas, né? Usa bastante ervas. E trabalha mais nessa parte. Mas quem trabalha mais na minha cabeça é o seu Giramundo. Seu Ventania vem 1 vez ou 2 vezes no ano. Não costuma vir muito, não. Agora, o seu Giramundo é que vem mais, porque parece muita gente enferma lá na minha casa. Então, ele trabalha mais por causa disso.
Já, agora a minha preta velha, posso falar? A minha preta velha, vovó Maria Conga de Angola. Vovó Maria Conga de Angola é um amor, é um doce, né? Que todos ficam encantados, deslumbrados com ela. Porque ela cativa, ela conquista, ela dá explicações, ela acolhe. Então, ela trabalha muito na família. Ela gosta de trabalhar na união da família. Ela gosta de socorrer criancinhas também, né? Ela cuida de criancinhas. Ela não gosta de trabalhar com feitiços. Ela gosta mais de trabalhar mais para saúde, para conforto espiritual, para união familiar, né? Mais para esse lado. Aconselha, é conselheira também, ela é muito conselheira, né? Ela gosta muito de conversar com as pessoas, gosta de tentar resolver o problema de cada um, né? A minha preta velha trabalha nisso aí. Já o Ogum, eu trabalho com o Ogum Beramar. Ogum Beramar. Ogum, ele é muito rígido, fala pouco, né? Mas ajuda nos meios de trabalho, né? As pessoas que estão em busca de trabalho, abertura de caminhos, ele ensina a fazer uma coisa ou outra, passa um banho e ajuda muito na abertura de caminhos, né, para trabalho. Mas quem que você quer que eu fale? Então, vamos lá. Preta Velha, Vovó Maria Conga, o Caboclo Giramundo, Seu Ventania, a Criança, o Ogum. Minha mãe Oxum. Oxum. Minha mãe Oxum. A Oxum, ela trabalha, né, no amor. Acolhe, né? Somos filhos do amor. Verdade. Ela acolhe, ela abraça, né? Ela chora por todos nós, né? Quando vê nós sofrermos, né? Ela chora por todos nós. E ela acolhe aquela pessoa que está sofrendo por amor, qualquer sofrimento por amor, seja de uma mãe para um filho, de uma mulher pelo marido, do marido pela mulher. Ela acolhe isso aí, ela trabalha muito em cima disso, né? Na união familiar também. Ela gosta muito de fazer a união familiar. Oxum. E vamos lá. Agora é o momento. Não podemos deixar de falar dessa senhora. Da rainha. Então, vamos falar daquela que nos dá tudo que nós temos. Porque, para mim, ela aparece na minha vida assim. Então, existe um ponto que eu canto para minha pombogira, que me foi ensinado, que é a pombogira, Rainha das Sete Encruzilhadas, e que ela gosta muito, né? Que esse ponto é assim: Rainha Pombogira ganhou uma coroa, Lucifer que coroou. Todo o povo da encruza aos pés da Pombogira ajoelhou. Ajoelhou, ajoelhou. Rainha Pombogira deu a mão e levantou. Ajoelhou, ajoelhou. Rainha Pombogira deu a mão e levantou. Abojomo yeye